Olá, concurseiros. Olá, cursistas do preparatório para o concurso público da Prefeitura Municipal de Barra do Corda. Boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao terceiro dia de preparatório para o concurso de Barra do Corda. O preparatório é promovido pela Prefeitura de Barra do Corda através da Secretaria Municipal de Educação por meio do Programa de Avanço na Educação, PAI. Hoje iniciaremos, no terceiro dia de aula, os conteúdos programáticos de Fundamentos da Educação do edital 01/2020 do concurso público de Barra do Corda, com o professor Cláudio Souza, concurseiro, primeiro lugar do último concurso de Barra do Corda, pedagogo, graduado em filosofia, especialista em filosofia da história, professor da rede estadual, professor da rede municipal, experiência na formação de professores, hoje, atualmente, gestor da Unidade Regional de Barra do Corda. Destacamos ainda a parceria com a Secretaria de Estado da Educação por meio da Unidade Regional de Educação. Seja muito bem-vindo, professor Cláudio Souza. Obrigado, professor Daí, pelas suas palavras, sempre tão gentis comigo, né? Boa noite a todos, boa noite a você, boa noite a Gilson, professor Ivânia, turma dos bastidores aí, que muito tem trabalhado para fazer com que esse momento aconteça, né? Que esse curso preparatório para os nossos concurseiros aí aconteça e que possam todos obter o sucesso que é desejado e tão almejado por todos, né? Para mim é sempre uma honra, um prazer estar participando de momentos como esse, né? Uma iniciativa do nosso prefeito, juntamente com você, professor Daí, que é o nosso secretário municipal de educação, e tanto tem feito, né? Essa parceria tanto tem rendido, tanto tem sido, vamos dizer assim, muito boa para a educação de Barra do Corda em todos os aspectos, né? Essa é mais uma iniciativa e nós esperamos que seja coroada de êxito, né? Que nós possamos cumprir os nossos objetivos, a nossa proposta enquanto professores, aqueles que vão tentar iluminar o caminho dos nossos candidatos aí nesse concurso público, nessa batalha. A gente sabe que é uma guerra, é uma disputa, né? Um contra o outro, não tem jeito, a gente tem que encarar dessa forma. E que vença o melhor, e sempre o melhor, aquele que está mais bem preparado, aquele que estudou mais, é aquele que está mais tranquilo, é aquele que está mais consciente daquilo que realmente quer e se preparou para fazer isso. Não adianta apenas querer, não adianta apenas ter vontade, é necessário que você tenha uma dedicação, né? Então, nós estamos aqui para iniciar esse momento, para falar de uma parte importante dos concursos na área da educação, que é a questão dos conhecimentos pedagógicos, né? Nós sabemos que os concursos na área de professor, na área de coordenação e supervisão pedagógica, enfim, na área da educação de forma geral, voltado para o trabalho pedagógico, nós sabemos que esse é um conteúdo, esse é um item muito importante, e que as questões precisam ser muito bem pensadas, refletidas, lidas com detalhamento, e para que a gente possa ter uma ação como essa, de refletir, de ler uma questão de forma detalhada, é necessário que nós tenhamos adquirido alguns pressupostos básicos para que possamos entender as questões que vêm sempre dentro desse conteúdo de conhecimentos pedagógicos, fundamentos da educação, né? Porque são questões de ordem teórica, são questões que precisam, portanto, de uma atenção redobrada, né? Nós temos que entender diversas temáticas de forma bem aprofundada, porque elas são base para outras tantas que virão. Eu justamente pensando nisso, nós temos um edital extenso, um currículo extenso lá no edital, de conteúdos que teremos que estudar, e nós não tem jeito, nós tivemos que fazer uma seleção. Não tem como você abordar todos aqueles temas dentro de algumas aulas que nós teremos com os nossos candidatos, né? Então, a gente fez um recorte dentro do recorte, né? Priorizou aqueles temas que são mais recorrentes, que estão mais presentes nas provas que
a gente tem visto, tem observado, nós temos uma pesquisa aí de bancos de dados das questões, principalmente da banca que vai realizar o concurso, que isso é muito importante, isso é fundamental que nós conheçamos, que nós entendamos a linguagem da empresa que, de repente, vai fazer essa prova, né, para que a gente possa, de fato, ter um plus a mais, ter algo a mais na realização desta avaliação. É o Gils que vai compartilhar a tela aí, tá? Não está compartilhada aqui comigo? Ou está compartilhada no YouTube? Não. Estava compartilhada e de repente surgiu. Mas enquanto isso, eu pede para ele fazer o compartilhamento, que eu vou colocando aqui mais algumas questões. Bom, gente, para a gente realizar uma prova como essa, claro que a gente não vai entrar naquele detalhamento que já foi visto antes de ontem e ontem, de forma bem ampla pelos nossos dois palestrantes, que falaram de toda essa preparação psicológica, né, de todo esse entendimento do edital, esse entendimento do que é o concurso, mas eu tenho também algumas dicas para dar para os nossos candidatos. A tranquilidade, acima de tudo, né, é a calma, tranquilidade que vem de uma boa preparação. Infelizmente, nós temos pessoas que deixaram para estudar agora, quando o edital foi lançado, e nós temos pouco mais de 2 meses para a realização dessa prova, e o que é um tempo bastante curto. Claro que aqueles que já vêm se preparando, já vêm fazendo outros concursos, mesmo que apenas para testar, ou mesmo estudantes se dedicando, tem mais chance, é inegável, porque essa onda, que eu chamo de uma onda passageira de estudar para fazer o concurso apenas quando o edital é lançado, geralmente ela não é muito, não se obtém muito sucesso, muito êxito com isso, né? Não estou querendo aqui desanimar ninguém com esse discurso, não é um discurso negativista, é um discurso realista, né? Mas mesmo assim, é necessário que nós tenhamos essa atenção, aproveitar ao máximo esses poucos momentos que teremos, e entender que esse curso preparado pela Prefeitura Municipal de Barra do Corda, por meio da CEMEG, da Secretaria Municipal, você tem que entender isso apenas como uma espécie de um ponto de uma estrada, um posto de uma estrada, onde você vai encontrar para pegar indicações de como caminhar, né? É como se você parasse para buscar os mapas que vão te orientar nessa caminhada, tá certo? E a caminhada quem vai fazer é você mesmo. Isso aqui é apenas um complemento. Muito importante, claro, porque aqui você vai, de repente, ter dicas de que conteúdos priorizar, de como refletir sobre determinado conteúdo, determinada questão, enfim, mas isso aqui não é suficiente. O trajeto do concurseiro, quem faz é o próprio concurseiro. É indo dormir 2 horas, 3 horas da manhã, é varando as noites estudando, é tirando durante o dia, é priorizando a sua vontade de passar, acima de tudo, de festa, porque festa você vai curtir depois com o dinheiro que você receber pelos seus vencimentos quando você estiver concursado, certo? Bom, então vamos partir para aquilo que nos interessa, de fato, né? Vamos para o nosso conteúdo que a gente vai abordar de conhecimentos pedagógicos. Eu fiz uma primeira seleção, primeiro recorte de um conteúdo importante, é o primeiro que tem lá no rol de conteúdos da Fundamentos da Educação, né, de conhecimentos pedagógicos, que é justamente entender um pouco sobre o pensamento pedagógico moderno a partir de algumas pedagogias, vamos dizer assim, pedagogias referentes a determinadas épocas, né, de determinados momentos históricos, certo? Pensamento pedagógico moderno com foco na pedagogia do iluminismo, que foi um movimento muito importante que traz pensadores significativos também para que a gente possa conhecer dentro dessa estrutura tão importante que é a educação, né, a partir dos seus pressupostos teóricos. Esse conteúdo em si, ele não é tão recorrente em provas como outros conteúdos que nós vamos ver mais à frente. Então, por que eu resolvi priorizá-lo, já que ele não é tão recorrente? Pelo simples fato de que ele é um embasamento teórico importante para entender outras questões que virão no futuro, que nós estudaremos, e que essas sim são muito abordadas, como, por exemplo, as tendências pedagógicas, né? Aquelas tendências pedagógicas a qual determinados pensadores, determinados pedagogos são filiados, e que, de repente,
é necessário que nós entendamos esse embasamento que vem lá da filosofia moderna, do pensamento moderno, né, da pedagogia moderna, e que vai ter essas repercussões e vai ter esses desdobramentos nessas tendências que nós conheceremos. Então, é um conhecimento básico que nós precisamos ter, que nós precisamos adquirir dentro dessa nossa visão. Vamos para o nosso primeiro slide aí, o nosso segundo slide aí. Esse aí, o primeiro é introdutório, preparatório para o concurso. Podemos seguir para o próximo slide. Na sequência. Temos aí filosofia e educação e filosofia. Portanto, eu coloquei esse slide, né, o anterior, mas pode deixar nesse mesmo, Gilson. O slide faz a referência a essas duas palavras, essas duas importantes construções humanas ao longo da história, né? Tudo que é cultural é construído pelo ser humano, assim como a filosofia e a educação. E se nós temos filosofia da educação, juntando essas duas características aí produzidas pelo ser humano, nós temos, portanto, uma forma de conhecimento quase que completa. Então, é necessário que nós entendamos alguns pressupostos que amparam a prática educativa, né? E se nós vamos fazer um concurso de professor na área da educação, nós precisamos entender esses pressupostos, né, filosóficos, sociológicos da educação, até porque o nosso edital traz como um item importante, né? Então, algumas definições apenas que eu coloquei aqui sobre filosofia da educação e a importância que ela tem dentro desse contexto que tem mais, que vem desde a antiguidade, né? Desde a antiguidade, desde antes de Cristo, que a gente vê fala-se em educação. No entanto, o nosso recorte, né, que o nosso edital traz, é de um dia desse para cá, né? Século XVII, século XVIII para cá. Um dia desse, porque em história a gente fala um dia desse para cá, porque você estuda a pré-história, que foi há tanto tempo, o século XVIII foi praticamente ontem, né? Então, esse recorte que o edital traz é muito importante para a gente, porque delimita o campo que nós teremos que estar mais atentos, né? Então, algumas definições: filosofia da educação é o campo da filosofia que examina, esclarece e direciona os objetivos, métodos e ações pedagógicas de uma instituição de ensino. A filosofia da educação pode influenciar na escolha dos assuntos lecionados em uma instituição e na forma que esse ensinamento é feito dentro do currículo básico. Na maioria das instituições de ensino, ajuda também a inspirar e direcionar o planejamento educacional, programas e processos. Muito bem, então vejam só qual a finalidade dessa modalidade, desse ramo da filosofia, né? É provocar uma reflexão em cima do próprio momento de ensinar, da própria ação do ensino, da própria ação educativa, né? A partir de se refletir em cima dos seus métodos, das ações utilizadas e dos objetivos propostos por cada instituição de ensino, por cada sistema de ensino, né? Da filosofia da educação compete, por exemplo, saber que tipo de tendência pedagógica vai reger, vai orientar os modos e as formas de ensinar de determinada instituição, de determinado sistema, né? Se nós praticaremos uma pedagogia, vamos dizer, mais progressista, mais conservadora, então é dentro dessa reflexão que a gente vê a importância da filosofia da educação, é refletir em cima do próprio fenômeno educação, tentando compreendê-lo em todas as suas nuances, tentando compreender em todos os seus desdobramentos, né? A educação é algo muito complexo, a educação é algo que merece, que precisa ser, vamos dizer assim, compreendido e visto na sua completude. Não podemos pensar em educação apenas como um professor, um aluno, ou um grupo de alunos, e as aulas acontecendo, o professor transmitindo e o aluno assimilando, né? Isso não é educação, isso é um modelo de educação, claro, mas é um modelo de educação que, ao longo do tempo, tem se mostrado insuficiente, haja visto os resultados que nós temos alcançado ao longo da história, resultados nada animadores, porque justamente nossas práticas são centradas nesse modelo que hoje encontra-se superado. Então, refletir em cima disso é função importante desse ramo do conhecimento, desse ramo da filosofia, que é a filosofia da educação. Avançando para o próximo slide, nós temos ainda
um pouco sobre a filosofia da educação, né? Vamos só aguardar aqui o... Bom, aí nós temos aqui sobre a importância da filosofia da educação, né? Essa importância reside em quê? Baseado em que está essa importância, né? Está no fato de que, primeiro, identifica conflitos e contradições em qualquer teoria pedagógica que possa atrapalhar o processo educacional dos alunos, desenvolve a capacidade humana de levantar ideias e discutir sobre as diferentes teorias pedagógicas e como elas afetam a vida individual e social dos alunos, direciona a instituição de ensino a entender seu propósito na educação social dos alunos, né? Então, ela proporciona tudo isso, ela propicia tudo isso. Identificar esses conflitos, as contradições que existem no processo, né? Fazer com que a capacidade humana se amplie, capacidade de compreensão daquilo que estamos fazendo, né? A educação se faz no processo. Não existe um modelo de educação pronto que eu chegue e aplique e que vá funcionar. Se faz no processo, é nos momentos de interação, é nos momentos de construção, é nos momentos de efetiva prática, né? Consertando, ampliando, modificando determinadas ações, enfim, seguindo, assim é que se constrói uma prática educativa eficaz. Gente, essas primeiras reflexões é apenas para a gente entender a importância dessa parte importante da filosofia que vai nortear toda a nossa investigação subsequente que vai ser aqui na pedagogia iluminista, certo? Isso aqui é só para a gente ir se situando, saber que é uma modalidade de conhecimento importante e que, portanto, baseia determinados saberes que serão fundamentais para que a gente desenvolva, né? Podemos avançar para o nosso próximo slide. Nosso próximo slide que fala sobre as características da modernidade, né? Muito bem. Entramos, portanto, agora dentro dessa parte importante do histórico da educação, vamos dizer assim, que é o pensamento pedagógico moderno, né? O pensamento pedagógico dentro de um recorte temporal de uma era que nós conhecemos como modernidade. Lembrando sempre que é necessário termos uma contextualização histórica, pelo menos mínima, para que a gente possa entender como determinados processos, como determinadas tendências, né, foram aos poucos se consolidando como práticas, né, realizadas, exercidas por toda uma sociedade em determinado momento, certo? Então, nós teremos sempre que, mesmo que de forma superficial, básica, fazer uma certa contextualização para que a gente possa entender. A gente possa entender como essas mudanças, como essas alterações e como essas propostas foram se consolidando ou foram se modificando ao longo do tempo. Quando nós falamos de modernidade, nós precisamos aqui lançar mão do conhecimento histórico, né? Uma divisão clássica tradicional da história e que, por determinadas correntes do pensamento historiográfico é combatida, que é a visão tradicional que divide a história do mundo em épocas, em etapas. Mas nós vamos utilizar essa divisão, mesmo ela sendo tão criticada, porque é aquela que as pessoas mais conhecem, né? Nós temos a divisão clássica pré-história, história antiga, né, idade antiga, média, moderna e contemporânea, ok? Quando eu falo de pensamento moderno, portanto, eu estou me referindo especificamente ao pensamento desenvolvido, ao pensamento consolidado, vamos dizer assim, dentro desse recorte temporal histórico que eu chamo de idade moderna ou modernidade, é a mesma coisa. Então, quais as características do pensamento pedagógico moderno, né? Quais as tendências pedagógicas, qual a visão de escola, qual a visão de educação que se tinha nesse período. Isso é importante demais que nós saibamos, porque as questões que vão nos propor na prova, né, se vier alguma questão dentro desse conceito, dentro desse conteúdo, são exatamente esses conceitos que nós temos que entender, né? Ele vai querer saber justamente isso, né? Qual a orientação teórica, né? Qual tipo de pensamento, de ideário está por trás desse pensamento moderno? Que influências essa pedagogia moderna recebeu ao longo
dos tempos e por que se consolidou daquela maneira. Aquele tipo de mentalidade está consolidada daquela forma e não uma outra mentalidade. Então, tudo isso nós temos que saber, pelo menos superficialmente. O bom seria que soubéssemos de forma aprofundada, certo? Bom, então nós podemos elencar algumas características. Antes disso, uma pergunta muito importante que nós temos que fazer, e isso eu sempre digo nas aulas de pedagogia, que a gente já ministrou pelo IPAE, por outros institutos, que quando nós falamos de educação e de sistema, de tendência pedagógica, a pergunta básica que está por trás de qualquer sistema, de qualquer forma de ensinar, que nós devemos sempre levar em consideração é a seguinte: que tipo de ser humano, que tipo de indivíduo nós queremos formar? Que tipo de indivíduo aquela sociedade com aquelas características pede? É o indivíduo mais que leva em consideração, que deve levar em consideração uma sociedade religiosa, como na Idade Média, como no período medieval? É o indivíduo racional, o indivíduo voltado para o racionalismo, para o iluminismo, como pede a sociedade moderna, né, da modernidade, que nós abordaremos aqui? É um indivíduo antenado com as novas metodologias, as novas tecnologias, com as novas formas de economia, de política, que é o que nós precisamos na atualidade? Então, a pergunta que nós precisamos fazer para entender que rumo a educação deve levar é essa: que tipo de indivíduo a nossa sociedade pede que formemos? Sabendo responder essa pergunta, aí é só direcionar as práticas educativas para esse rumo, para esse fim. Então, dentro da modernidade, a ideia principal e que, portanto, orienta não apenas a pedagogia, mas a filosofia, a cultura de forma geral, é a ideia em torno do racionalismo, da razão, a valorização da razão, que é a capacidade humana de agir, de pensar e de refletir a partir da lógica, a partir de um elemento de prova, de comprovação, e não a partir das superstições ou dos elementos impostos, um conhecimento imposto pela aceitação tácita que vem por meio da fé, certo? Então, a modernidade traz a necessidade de uma reflexão teórica, de uma reflexão racional mais aprofundada. Isso marca de forma definitiva, de forma característica, o pensamento moderno. É essa necessidade de agir dentro do princípio da racionalidade. Elencamos aqui 5 características básicas da modernidade, ou seja, desse período que estamos abordando, né? E vamos falar pedagogicamente na sequência. Característica principal, que vai marcar a pedagogia, vai marcar a filosofia e vai marcar a ciência desse período: antropocentrismo e humanismo, né? Valorização do método investigativo experimental e, consequentemente, desenvolvimento da ciência, anticlericalismo, preocupações com a origem do conhecimento e defesa de uma prática educativa centrada na racionalidade. São 5 elementos que marcaram o pensamento moderno e que, de certa forma, modificaram os rumos que a educação, que a história, que a filosofia, que a ciência vinham trazendo até então, vinham seguindo até então. Essas 5 características, todas elas atacam diretamente o ideal de educação que prevalecia no período medieval, né? Então, vamos uma a uma. Antropocentrismo e humanismo, né? Isso é muito característico de um primeiro movimento importante, teórico, que é o movimento que inaugura a modernidade, que é o Renascimento, né? E que justamente traz para a gente uma nova forma, uma nova visão de como as coisas devem organizar-se do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista das explicações, agora no plano da educação, no plano da ciência e no plano da filosofia. Eu vou sempre falar desses 3 ramos do conhecimento, que eles estão interligados nesse momento. Aliás, em todos os momentos, né? O que é antropocentrismo? Vamos lá, uma palavra que tem um significado, uma palavra difícil, talvez fora do vocabulário de algumas pessoas, mas que a partir de agora ninguém vai mais esquecer. Antropocentrismo, traduzindo literalmente, significa o homem como centro, né, do conhecimento, do universo, das explicações. O homem no centro de todas as explicações. Antropo significa homem, e centrismo vem de centro, que significa centro, posição central, posição mais importante. Então vejam que é uma característica que dá ao homem, que dá ao ser humano um protagonismo. É ele que é o doador de sentido às coisas. É ele quem vai explicar a realidade que o circunda, baseado nele próprio, na sua própria razão, e não mais na razão
religiosa, teológica lá do período medieval, né? Então, em oposição ao teocentrismo, que era a visão que predominava anteriormente, que era Deus no centro, ok? E o humanismo é também um reflexo dessa visão, né? Os seres humanos, o homem como centro sempre da cultura do conhecimento. A valorização do método investigativo, né? Surgimento de diversos pensadores que trabalharam a partir da investigação, a partir de provas concretas do objeto que estava sendo investigado, e não de deduções baseadas em superstições, baseada na religiosidade, né? Então, nós temos aí, a exemplo, Galileu, e posteriormente Isaac Newton, Nicolau Copérnico, antes de Galileu, e tantos outros que inauguraram uma nova forma de pensar. Só podemos expressar uma verdade científica a partir de uma experimentação conduzida por um método. As investigações, portanto, devem seguir um método racional e não basear-se em deduções supersticiosas e em conhecimentos herdados de uma visão, vamos dizer assim, sagrada da história e do conhecimento. O outro ponto é o anticlericalismo. A palavra anticlericalismo significa aquele que está em oposição direta às verdades religiosas. É o anticlero, aquele que não aceita mais aquelas explicações, aquela visão de mundo trazida pela igreja no período medieval, né? Preocupação com a origem do conhecimento, né? A partir daqui, os pensadores, os educadores começam a tentar explicar como é possível que o ser humano produza conhecimento. Surgirão algumas explicações para essa origem do conhecimento que não cabem aqui nesse momento, caberiam mais numa aula de filosofia, mas aqui a gente está falando mais da questão da educação. E, por último, o que nos interessa mais diretamente, a defesa de uma prática educativa centrada na racionalidade. Sempre que for colocado a visão de educação do período moderno, dentro da modernidade, nós temos que levar sempre para esse lado, refletir a partir dessa ideia. Uma prática respaldada, baseada na racionalidade, na razão. Portanto, no conhecimento que pode ser provado, no conhecimento que pode ser submetido a uma prova, a um estudo, pela lógica, pela matemática, que são as ciências, os conhecimentos que embasam, né, e que dão veracidade e aceitabilidade para essas novas noções que são pensadas dentro desse contexto da modernidade. Gente, tudo isso aqui, portanto, são características do período moderno, e essas características modificaram a forma do homem enxergar o mundo, do homem explicar o mundo, e modificaram toda a trajetória do conhecimento, seja o conhecimento científico, seja o conhecimento filosófico e principalmente o conhecimento pedagógico. Porque a partir de então, uma nova pedagogia, uma nova forma de ensinar, uma nova condição de aprendizagem surge, porque novas características que fazem com que o ser humano tenha que modificar tudo aquilo que ele trazia de outros períodos. Avançando para o próximo, né? Nós temos aí, já vamos entrar no tópico 1. Vamos lá, avançando o próximo slide. Ok. Gente, tudo isso que nós falamos até agora foi só um preâmbulo, só uma introdução, só uma, vamos dizer assim, para a gente sentir o ambiente, para a gente entender como é que a banda vai tocar, certo? Só a parte introdutória. Até agora ninguém falou de pedagogia iluminista, que é o assunto, o tema que nos reuniu aqui nesse momento, né? Como diz aquele programa de rádio antigo, eu de cá, você de lá, a gente distante, mas próximos por conta da tecnologia, né? Então vamos lá. Tópico 1, que eu selecionei para vocês, para a gente discutir na noite de hoje, aspectos filosóficos da educação, o pensamento pedagógico moderno, iluminista, positivista, socialista, escola novista, fenomenológico, existencialista, anti-autoritário e crítico. Nós vamos ficar, nesse momento específico, apenas com esse primeiro tópico, né? O pensamento pedagógico moderno, iluminista. Nós explicamos aqui o que é o pensamento pedagógico moderno, quais são as características que a modernidade traz para a gente, que vão marcar a reflexão pedagógica no decorrer da história, né? E falamos um pouco do que seria esses aspectos filosóficos da educação, né? Agora nós vamos seguir com a questão do
do pensamento pedagógico iluminista. Pode avançar para a próxima lâmina, para o próximo slide, que nós vamos chegar no pensamento pedagógico iluminista de fato, né? Pensamento pedagógico iluminista. Bom, vamos entender primeiro essa palavra iluminista. Não é novidade para a gente. Todos que estão aqui assistindo essa live, esse curso, com certeza tem a intenção, se não todos, mas 99%, de fazer o concurso e, portanto, de absorver essas informações aqui. E parte-se do pressuposto que todos são escolarizados. Se todos são escolarizados, com certeza, a primeira vez que ouviram falar do iluminismo foi lá no 8º ano, né, a nossa antiga 7ª série do ensino fundamental. Então, foi nesse momento que ouviram falar. Se alguém, de repente, dizer, não, eu nunca ouvi falar, provavelmente você estava conversando na hora que o professor estava explicando, né? Então, você achou que não era importante, ou tinha um segredo para dizer para o colega que estava do lado. Enfim, se você não ouviu falar, você perdeu a sua oportunidade, não se preocupar, que no primeiro ano do ensino fundamental você ouviu falar novamente, aí não parou mais. Filosofia, sociologia e história falam disso à exaustão. Se por algum motivo, algum milagre da natureza, você nunca ouviu falar disso, pois agora eu sinto muito, mas tá mais difícil, mas ainda não está perdido a batalha. Vamos tentar nos concentrar aqui agora, certo? O iluminismo é um movimento muito importante, movimento que impactou diversos ramos e segmentos da cultura, ciência, literatura, filosofia, artes, principalmente filosofia, ciência e educação, porque esses três estão interligados e não podemos falar de um sem falar do outro, sob pena de não entendermos nenhum nem outro na sua totalidade, certo? Então, foi um movimento ocorrido ali no século XVIII, né? Claro, veio trazendo raízes e influências de períodos anteriores. Podemos dizer que o iluminismo é uma espécie de continuação do Renascimento, mesmo tendo aí mais de 2 séculos de diferença temporal entre um movimento e outro, mas o iluminismo veio coroar, vamos dizer assim, veio finalizar um trabalho que o Renascimento iniciou. Esse movimento, ele tem esse nome, iluminismo, justamente porque faz-se uma analogia, né? A luz que ilumina, que vai na frente, direcionando, mostrando o caminho correto que devemos seguir. Essa luz é a razão, capacidade humana de pensar e refletir a partir de pressupostos lógicos, né? O pensar correto, o pensar logicamente, o pensar para além das superstições. Isso é uma definição, vamos dizer assim, razoável de razão, para que a gente possa começar a se movimentar dentro desses significados que teremos pela frente, certo? Então, é necessário que a gente tenha uma noção básica daquilo que estamos falando. Então, o iluminismo é um movimento de exaltação dessa capacidade do ser humano, a capacidade de racionalizar, a capacidade da razão. A luz seria a própria razão que estaria à frente, mostrando que caminhos, que passos o homem deveria seguir, para que, enfim, pudesse explicar uma infinidade de questões que sempre o atormentaram, de onde vimos, para onde vamos, qual a nossa origem, né? E outra coisa mais, pela primeira vez o homem tem a clara certeza de que, de posse desse conhecimento, ele pode modificar a realidade, adaptá-la às suas necessidades, modificar a natureza, adaptá-la às suas necessidades, né? Isso é ciência pura, e o iluminismo traz uma valorização da ciência de forma nunca antes vista. Bom, vamos ver aqui. Um dos aspectos marcantes do iluminismo, período muito rico em reflexões pedagógicas, foi a política educacional focada no esforço para tornar a escola leiga e função do Estado. Vamos refletir sobre esse primeiro ponto aqui. Antes, eu quero só fazer um outro esclarecimento sobre o iluminismo, gente. Ele tem vários sinônimos. Você pode falar de iluminismo de várias maneiras. Quando você ouviu falar de século das luzes, esclarecimento, né, iluminismo, o século XVIII, que geralmente faz referência ao iluminismo, né? O século XVIII sempre a gente faz referência ao iluminismo. São nomenclaturas diferentes para o mesmo fenômeno. Então, tanto faz eu dizer o esclarecimento, ou o iluminismo, ou o século das luzes.
estamos falando dos mesmos fenômenos, ok? Bom, então esse primeiro tópico, né? Qual o aspecto marcante no que diz respeito às ideias pedagógicas, que é o que nos interessa, né? Uma visão de política educacional focada no esforço para tornar a escola leiga e função do Estado, né? Coisa que nós temos hoje. A escola hoje é leiga e é uma função, uma obrigação do Estado. Embora alguns queiram se intrometer nessa laicidade da escola, que ela não seja leiga, que ela não seja laica, querem introduzir elementos religiosos superados desde a Idade Média, coisas de Olavo de Carvalho e seus seguidores. Mas, enfim, não vamos comentar disso aqui agora, né? Mas essa é uma das questões basilares que o iluminismo não abre mão. É uma escola leiga, que ele defende, leiga, e que seja a obrigação do Estado. É uma mudança importante e muito significativa. Em épocas anteriores, no período medieval, por exemplo, nós sabemos que a escola, que as universidades, que o ensino estava ligado diretamente à ação da igreja, né? A igreja. Vide, por exemplo, como aconteceu os processos educacionais no início da colonização no Brasil, por meio dos jesuítas, aquela história toda que a gente não vai abordar aqui, por conta que o edital não cobre essa abordagem, certo? Mas antes não havia essa ideia de uma escola leiga que pudesse libertar-se desse ensino baseado na religiosidade, na visão, nas explicações religiosas, né? Nas teorias do terraplanismo, que hoje muita gente ressuscitou, enfim. Pensa-se de forma progressista, de forma moderna, de forma racional, a partir de elementos que podem ser comprovados. Ok? Bom, dentro do iluminismo, dentro desse movimento, como nós podemos falar dos fenômenos educacionais? E aí eu coloquei aqui, agrupamos as contribuições teóricas da pedagogia da ilustração, outro nome do iluminismo, a ilustração, que eu esqueci de colocar, em 3 tendências fundamentais. Prestem atenção. São 3 tendências fundamentais aí. Os enciclopedistas, o naturalismo de Rousseau e a pedagogia idealista de Immanuel Kant. Dentro, portanto, do iluminismo, se nós formos buscar as explicações baseadas no fenômeno educação, nós temos que abordar essas 3 linhas, essas 3 tendências, certo? E nós falaremos aqui, claro, que superficialmente, com o aprofundamento que for possível, nós falaremos das 3 agora, certo? O que foi o enciclopedismo, como se deu o naturalismo de Rousseau e a pedagogia idealista de Kant, certo? Os 2 últimos aí, Rousseau e Kant, são 2 dos maiores pensadores da história, né? Em todos os aspectos, político, social, pedagógico, mas principalmente filosófico. Podemos avançar para a gente falar dos enciclopedistas. Tá aí, os enciclopedistas. Explicar para vocês primeiro o que é isso, o porquê esse nome, né? Os enciclopedistas vêm, claro, de enciclopédia. Hoje, nos tempos de internet, né, que as pessoas têm o mundo inteiro, o mundo literário, o mundo dos textos a um clique de distância, não se tem mais aquelas enciclopédias, né? Muita gente não sabe nem o que é enciclopédia. O professor Adair Maciel, que já tem assim, uns janeiros a mais do que todos nós, com certeza ele sabe do que estamos falando, né? As enciclopédias eram coletâneas de livros, vamos dizer assim, a mais famosa que chegou até nós, a enciclopédia Barça, tem a enciclopédia britânica também, né, o professor Tiago também conhece bem. Essa enciclopédia era uma coletânea de vários livros que abordavam sobre vários assuntos, vários temas. E essa ideia foi justamente dentro desse contexto do movimento iluminista. Naquele momento, alguns pensadores, né, começaram a pensar, a idealizar, pensador pensando, é bacana, né? Começaram a idealizar uma espécie de obra, né, coletânea de livros que pudessem abordar todos os conhecimentos produzidos até então pelo ser humano. Então começaram a escrever sobre música, sobre literatura, sobre filosofia, né, sobre botânica, sobre ciência, sobre tudo aquilo que o ser humano tinha produzido de conhecimento. Vejam, era uma obsessão pela racionalidade. Escrever tudo aquilo em linguagem que pudesse ser compreendida e explicada, né, e comprovada, principalmente. Então,
os enciclopedistas são justamente o nome desses caras, desses pensadores que produziram a enciclopédia. Produziram essa coletânea de livros, né? E que hoje estão nos grandes museus, você só vê nos museus, né? Você não tem, infelizmente, você não consegue adquiri-los, né? Mas que foi muito marcante. E lá condensava a visão desses caras a respeito de ciência, de filosofia e de educação, que é o que é mais importante para a gente. Pode avançar, Gilson, para a gente entender pedagogicamente o pensamento dos enciclopedistas. Gente, deixa eu só fazer uma explicação para vocês aqui, professor, daí a gente tinha combinado no início, nas reuniões que tivemos, e agora, antes de começar também, o professor daí disse, olha, Cláudio, faz aquela abordagem, como são 2 horas, e tu fala demais, vai cansar o povo com a tua fala, você chega lá por volta de 1 hora, você dá uma parada, tem uma turma nossa que está aí nos bastidores olhando as perguntas no chat, e aí você vai para tentar responder essas perguntas que serão feitas, né? E aí eu perguntei para o professor, daí se eu não souber responder as perguntas, ele disse, não, tu acessa o Google aí, clica rapidinho que dá para tu responder. Né? Então, nós vamos parar daqui a pouco, com 1 hora, dá uns 5 minutos, 10 minutos, para ver as perguntas que estão aí, depois a gente continua e vamos ver se dá para terminar pelo menos essa explicação, para não ficar conteúdo pendente para a nossa próxima aula, certo? Então, voltando para cá. O pensamento pedagógico iluminista é o título sempre que vai ilustrar isso aí. Tomar uma água também, né, professor? Daí. Filósofos como Diderot, D'Alembert, Voltaire e Rousseau não eram propriamente educadores, mas encaravam o ensino como veículo importante das luzes da razão no combate às superstições e ao obscurantismo religioso. Vamos ver esse primeiro tópico aí. Tá aí o nome dos 4 mais conhecidos enciclopedistas. O mais conhecido, o grande idealizador, o mentor intelectual, é o nosso amigo Diderot, né? Eles não eram propriamente pedagogos, né? Desculpem, professores, educadores. Mas suas reflexões repercutiam e influenciavam diretamente a educação, a instrução e o ensino, né? Eles viam o ensino, né, a educação, como uma forma importante e significativa para divulgar esses valores das luzes, ou seja, do iluminismo, a valorização da razão, a valorização da lógica, uma nova ciência, uma nova filosofia, ensinar tudo isso, fazer com que as pessoas aprendessem tudo isso, nada melhor do que por meio de um ensino programado. Ensino programado, escola. Então, a educação deveria tomar para si também esta finalidade. Mas havia algumas divergências, né? Não nos enganemos. Esse é um movimento burguês, esse é um movimento de pessoas de posse. Não tem ninguém pobre aqui. Diderot, D'Alembert, Voltaire, Rousseau, todos eram pessoas ligadas à classe burguesa, a pessoas que tinham posses, que eram pessoas de condições, salvo raríssimas exceções. Então, naturalmente, que alguns vissem que a prática educativa nesse momento deveria ser voltada apenas para a aristocracia. É muito importante você gravar isso aí, né? Não havia um consenso entre os enciclopedistas, entre os iluministas de forma geral, de que deveríamos praticar uma educação popular, aberta a todos, certo? O nosso amigo Diderot, ele era um dos defensores da educação para todos, né? Já o nosso amigo Voltaire, ele defendia uma prática mais aristocrática, para a aristocracia, para os melhores, os mais ricos, aquelas pessoas que realmente poderiam fazer alguma coisa com o conhecimento. Esse era o pensamento, não nos esqueçamos. Né? São liberais, são pessoas da burguesia, são pessoas de posse, são pessoas que, portanto, que pensam o mundo, que pensam uma realidade baseada nos valores que eles defendiam. E esses valores não incluíam, não estava incluso o povo como uma camada a ser educada também. Né? Que povo educado, povo inteligente, povo formado, jamais poderá ser escravizado, como diria o nosso grande mestre, amado, idolatrado e venerado Paulo Freire. Odiado por alguns, mas isso não vem ao caso agora também. Né? Vamos lá. Então, vejam aqui. Segundo tópico. É possível perceber visões distintas, sobre o que nós comentamos agora, sobre a educação entre os enciclopedistas. Voltaire, por exemplo,
defendia a educação como uma prerrogativa da aristocracia, enquanto Diderot pensava a educação numa perspectiva mais democrática, como direito amplo, direito de todos. Todas as vezes que eu me deparo com esses nomes, né, em outros nomes de outra língua, francês, inglês, que está muito presente na filosofia e na pedagogia, eu me lembro de um professor que eu e o professor daí tivemos, né, e a pronúncia dos nomes corretos, nós estudamos juntos, não era lá o seu forte, né? Ele chamava Piaget de Weigelt, né? Chamava Vygotsky de Vygotsky, enfim. Então, nós devemos também aprender a pronunciar corretamente o nome dos nossos pensadores para que na prova a gente possa também fazer essa interpretação, né? Bom, então tá aqui. Dos enciclopedistas, nós vamos ficar com essas duas ideias aqui que eu separei para vocês. Primeiro, não eram educadores, eram pensadores, mas viam na educação um meio de divulgar as suas ideias e os valores daquele movimento iluminista. Racionalidade, razão acima de tudo, liberdade, anticlericalismo, né, anti-absolutismo. Todos esses valores poderiam e deveriam ser divulgados por meio da educação. Segunda ideia, havia divergências entre eles no que concerne a quem deve ser educado ou não. Alguns, como Voltaire, que é um dos pensadores franceses mais importantes, né, defendiam uma educação mais aristocrática. Outros, como Diderot e Rousseau também, defendiam uma educação mais como direito amplo, com acesso para as populações mais pobres. Seguindo, vamos avançar aí. Chegamos agora na pedagogia de Rousseau. Ah, meu Deus do céu, agora aqui o negócio vai começar a complicar um pouquinho. Até agora tomamos um cafezinho com biscoito, o negócio agora vai complicar. Brincadeira, gente, mas é necessário mais atenção, certo? Nós temos aí a pedagogia de Rousseau. Rousseau é um desses pensadores do movimento iluminista e que tinha uma característica que estava presente em quase todos os iluministas. É um pensador completo no sentido de que ele abordou diversas temáticas. Quando eu digo que Rousseau, que Immanuel Kant, que o próprio Voltaire, que tantos outros são pensadores completos, não significam que eles são propriamente os melhores, que são indubitáveis, que suas teorias não podem ser refutadas, não é nada disso. É porque eles abordaram diversas temáticas. Se você pegar uma das obras mais importantes da educação, né, que é o Emílio, ou da Educação, o nome do livro é esse, Emílio ou da Educação, que eu estou com ele nas mãos aqui, que eu ganhei de presente esse livro, né, você vai ver que é de Rousseau essa obra, uma das obras mais importantes da pedagogia, Rousseau escreveu. Se você pegar uma das obras mais importantes da política, da sociologia e da filosofia também ao mesmo tempo, que fala da desigualdade entre os homens, também é obra de Rousseau. Então vejam que é um pensador que tem uma abordagem completa no sentido que ele falou de muitas coisas, dentre elas a educação, como uma questão básica. Sempre a educação é vista como um ponto de partida para os outros conhecimentos se desenvolverem, certo? Então vamos avançar para a gente entrar aí na pedagogia de Rousseau. Bom, temos aqui o pensamento pedagógico iluminista, temos aí o pensamento de Rousseau. O pensamento pedagógico de Rousseau não se separa de sua concepção política. Para Rousseau, o indivíduo em estado de natureza é bom, mas se corrompe na sociedade que destrói sua liberdade. O homem nasce livre e por toda parte encontra-se sob ferros, é uma das frases mais conhecidas dele. Assim como Copérnico inverteu o modelo astronômico, retirando a Terra do centro, Rousseau centralizou os interesses pedagógicos no aluno e não mais no professor. Essa característica é chamada de revolução copernicana na pedagogia. Eu vou explicar para vocês isso agora. E qual o sentido, e qual o alcance, e qual a importância de tudo isso, né? Primeiro, a visão pedagógica dele não se separa da sua concepção de política. É necessário que a gente faça uma observação aqui sobre Rousseau, porque, de certa forma, nós podemos dizer que, mesmo sendo um iluminista,
ou seja, defendendo a necessidade da racionalidade, da razão quase acima de tudo, da razão como instrumento único pelo qual o homem pode buscar e chegar a um conhecimento de fato verdadeiro. Mesmo sendo iluminista, partilhando de todas essas ideias, nós podemos dizer que ele, em certos momentos, em certos pontos, ele estava na contramão do iluminismo. E na visão de educação é uma delas, né? De certa forma, ele o próprio Voltaire, por exemplo, não o considera o iluminismo, eles tiveram uma rivalidade, né? Eles discutiam muito, acusavam-se mutuamente. Um escrevia um livro falando do outro, o outro respondia com outro livro. Escrevia um artigo de jornal, o outro escrevia outro. Então era uma briga terrível entre os dois. E justamente porque Rousseau ele se diferenciava, a sua visão distanciava-se um pouco dessa ditadura da razão, que é a expressão que ele utiliza muitas vezes para referir-se ao iluminismo. Mas ele também é enquadrado como iluminista, até escreveu na enciclopédia, também é um dos enciclopedistas que escreveu um verbete, não lembro sobre o que foi, mas ele é enquadrado sim nessa categoria, mesmo tendo algumas diferenças. Vamos entender aqui. Quando se fala que a visão pedagógica dele não se desvencilha da sua concepção política, está querendo dizer aqui, nós estamos querendo afirmar aqui, que é no sentido de que a educação tem, né, ou pelo menos deve ter, e essa é uma visão que nós temos hoje também, o poder, a educação tem a condição de influenciar, vamos dizer assim, e de modificar todos os tipos de visões, e inclusive nos dar a certeza, nos dar um direcionamento até na questão da própria política, certo? É uma ideia bem ampla, bem genérica a respeito dessa comparação que ele faz dessa questão que ele coloca entre relacionamento entre política e educação. A concepção política dele está ligada diretamente à sua concepção de educação, a gente vai ver mais à frente em tópicos mais específicos. Nesse segundo tópico aqui, ele coloca sobre o indivíduo em estado de natureza é bom. É um tema bastante defendido por ele. Rousseau ele parte de uma ideia que nós chamamos a ideia do bom selvagem, o mito do bom selvagem. Rousseau acredita que o ser humano, nas suas origens primitivas, né, antes de inventarem as regras sociais, né, vamos imaginar um recorte temporal que fosse na pré-história, por exemplo. Antes de nós pensarmos uma vida em sociedade, uma civilização, ele acredita que os seres humanos primitivos orientavam-se por uma ideia de bondade natural. Eles eram bons, não tinham nenhuma maldade, nenhuma ganância, né, nenhuma contenda, nenhuma rivalidade. Todos viviam de uma certa forma de harmônica, né? Viviam numa mais perfeita harmonia. Mas essa bondade natural, ela foi corrompida a partir do momento que instituiu-se a sociedade, ou seja, que instituiu-se uma vida regida, normatizada por leis, por regras, né, por mandamentos, por fundamentos. Uma sociedade onde uns têm propriedade, outros não têm. Uma sociedade onde uns têm posse e outros não têm. Segundo Rousseau, a partir do momento que a sociedade se institui, a sociedade civil organizada, uns governando, outros sendo governados, uns tendo propriedades, outros não tendo nada, uns tendo que trabalhar para outros para sobreviverem, a partir daí Rousseau diz que a bondade natural se foi e o homem perde a sua característica principal, que era a liberdade. E aí é por isso que essa frase é emblemática. O homem nasce livre e por toda parte encontra-se sob ferros. E aí vou aproveitar o ensejo para falar por que essa é a visão política dele. Por que essa visão política não se desvencilha da educação? É justamente porque ele diz que uma prática educativa verdadeira, ela deve propiciar o resgate dessa liberdade. A educação tem a função, a missão, a obrigação de pôr fim a esse estado de aprisionamento, a essa escravidão que o ser humano, de certa forma, padece, né? Então, uma educação, vamos dizer assim, direcionada, não é uma mera instrução, não é apenas para que a pessoa saiba ler, escrever, contar, para que possa se movimentar no mundo letrado, não é nada disso, é uma educação com um propósito libertador.
com o propósito de resgate dessa liberdade e dessa, entre aspas, ingenuidade que o ser humano teria perdido ao longo dessa vida social que lhe foi imposta, certo? Nesse segundo tópico aqui, vejam só, ele fala da Revolução Copernicana. Copérnico inverteu o modelo astronômico. Vou explicar isso aqui para vocês. Nicolau Copérnico, né, astrônomo polonês, foi o idealizador da teoria que diz que era o Sol o centro do universo e não a Terra, como se acreditava até então, e alguns querem acreditar até hoje, né? Então, Copérnico disse, olha, está tudo errado. Eu tenho como comprovar, Galileu foi quem comprovou posteriormente, matematicamente, com cálculos, tal, demonstrações, que o Sol era o centro e não a Terra. Então, isso é uma revolução total. O sistema astronômico foi totalmente revolucionado. A mesma coisa fez Rousseau, né? Tirou o professor do centro do processo e colocou o aluno. Por isso que é chamado de Revolução Copernicana, porque ele inverteu os polos. Antes, o ensino se direcionava, se baseava no professor, a partir dele, as orientações é que o aluno possa ser sempre visto como centro do processo. E isso, gente, lá no século XVIII. E nós estamos tentando fazer isso até os dias de hoje, todas as formações, todos os treinamentos, todos os cursos que nós participamos, nós temos sempre essa fala. Eu já ouvi o professor Adair, eu já falei enquanto gestor, enquanto professor, enquanto diretor de escola também, o aluno deve ser sempre visto como o centro do processo, né? Mas isso nunca se efetivou. E provavelmente vai ser difícil para se efetivar, né? Isso é uma ideia que vem ainda do nosso amigo Rousseau. Avançando, ainda temos muita coisa de Rousseau. Bom, até então, os fins da educação... Gente, deixa só uma outra questão aqui sobre os slides. Eu sei que a orientação clássica, né, de slides para apresentação é sempre no máximo 3 linhas, não encher demais o slide, mas aqui, como nós não temos apostila, como nós temos que expor as teses, as teorias e explicar em cima dos tópicos, eu achei por bem colocar dessa forma, até porque vai servir como suporte para vocês estudarem, revisarem também, ok? Bom, até então, os fins da educação encontravam-se na formação do indivíduo para Deus ou para a vida em sociedade. Rousseau quer que o ser humano integral seja educado para si mesmo. Viver, agora vem uma frase dele, né? Viver é o que eu desejo ensinar-lhe. Quando sair das minhas mãos, ele não será magistrado, soldado ou sacerdote. Ele será, antes de tudo, um homem. O projeto de uma educação conforme a natureza não significa retornar à vida selvagem ou primitiva, e sim buscar a verdadeira natureza que corresponde à vocação humana. Vamos lá, nós vamos só explicar esses 3 tópicos aqui, e nós vamos dar aquela parada que o professor Adair pediu, certo? Vamos ver aqui o primeiro. Vejam só, contrariando as práticas educativas, filosóficas anteriores, onde a formação do indivíduo estava centrada numa orientação que ele era formado para Deus, período medieval, ainda também no período moderno em determinado momento, né? Com a força que a Igreja Católica, que foi a principal instituição de poder da Idade Média, influenciava a cultura, influenciava a educação de forma direta, né? A formação do homem para Deus, a formação de almas para serem salvas, né? Desprezando o ensinamento filosófico baseado na razão, a ciência, todo o ensino era voltado para essa orientação religiosa, né, para a vida ou para a vida em sociedade, o ser humano moldado para viver numa sociedade pré-estabelecida, pré-definida, sobre a qual ele teria apenas que representar um papel. O Rousseau propõe uma educação diferenciada, né, e ele expressa o ideal de educação dele nessa frase: eu quero ensinar o cara a viver, é o que eu desejo. Quando ele sair das minhas mãos, ou seja, quando eu terminar o período do ensino, da instrução, ele não vai ser um magistrado, ele não será um soldado. E ele também não será um sacerdote. Ele será, antes de tudo, um homem, né? E aí, não que o soldado e o sacerdote, o magistrado, não sejam homens, não é por aí, né? Mas, assim, eu não quero formar profissões, eu não quero formar vocações, eu não quero formar tendências para uma determinada
um determinado dom, vamos dizer assim. Eu quero formar um ser humano, alguém capaz de decidir e escolher aquilo que vai ser. Alguém que não recebeu, não foi imposto a ele uma forma de vivência. Alguém que não simplesmente recebeu as regras de uma determinada sociedade e as viveu sem colocar nenhum ponto de interrogação, nenhum ponto de crítica. Né? Então, é necessário, e aí vem o ensinamento de Rousseau, não tem nada a ver com você desobedecer às leis, não tem nada a ver com você deixar de cumprir aquilo que é seu dever enquanto cidadão cumprir, não tem nada a ver com você sair por aí contrariando aquilo que é certo, aquilo que é estabelecido socialmente, mas fazer uma reflexão, ver em que sentido isso de fato que foi criado dentro de um ambiente democrático favorece a você e não aquelas pessoas que criaram, que idealizaram aquelas leis. Refletir por si só e não deixar que os outros reflitam por você. Dar significado àquelas leis, aquelas normas que orientam a nossa vida em sociedade. Eu preciso orientar, preciso normatizar, certo? Preciso entender como essas normas funcionam e qual o sentido que elas têm para mim. Pensando em possíveis questões sobre Rousseau. O que é que vai cair lá para a gente, o que é que pode cair como vem, né? Essa visão dele, mesmo sendo iluminista, mas defendendo uma educação que coloca a razão não em primeiro lugar, mas o sentimento, o individualismo acima, o subjetivismo acima do objetivismo, essa visão da necessidade de compreender esses processos criadores de leis, de normas, entender em que sentido essas leis, essas normas criadas para o funcionamento da nossa sociedade, que elas são válidas para mim, que dizem respeito aos meus interesses. Então, essa visão de Rousseau, vamos dizer assim, oposta a essa tendência que o iluminismo, de certa forma, apregoava. Né? Então, era um iluminismo que ele defendia, ao mesmo tempo, o iluminismo onde não se desprezasse o sentimento e o subjetivismo. A mim, enquanto pessoa, eu não poderia ser sufocado pela visão da sociedade, mas o indivíduo deve prevalecer. A visão do indivíduo também deve prevalecer. Outra coisa que pode vir para a gente lá, essa ideia do projeto de educação conforme a natureza, a educação natural. Né? Lá no Emílio, é um livro, é um romance, que descreve o processo de educação e de formação de Emílio, que é o jovem protagonista. Que ele tem um preceptor, que é o professor só para ele, individual, e que vai, a partir do contato dele com a natureza, explicando, trazendo, tentando resgatar essa, entre aspas, ingenuidade que o ser humano no passado tinha, tentando fazer com que Emílio perceba as regras por si só, sem dizer para ele, olha, Emílio, tu não pode, tem uma cena lá, uma passagem lá de quebrar uma vidraça, tu não pode quebrar essa vidraça, porque senão tu apanha, porque senão tu vai pagar, porque senão tu vai preso. Não, deixa quebrar e ver a falta que ela faz. Tentar fazer com que o jovem refletisse em cima do seu próprio ato e chegasse às suas próprias conclusões. Né? Então, é essa visão que perpassa por toda a obra. Né? Esse projeto de educação para conforme a natureza não é conforme a natureza, a paisagem natural, mas conforme os instintos, as tendências que cada ser humano tem. Professor Cláudio, nós temos vários elogios aqui no chat, muitos elogios mesmo, algumas pessoas dizendo que achava a aula chata, mas o professor Cláudio explanou de uma forma que estou amando o assunto. Acredito que você está acompanhando aí, nós colocamos alguns questionamentos, a professora Noedna está falando sobre as diversas tendências pedagógicas que visam organizar a educação escolar ao longo da história, e qual delas serve para motivação para nós, né? Você pode responder agora as perguntas ou pode ficar para o final para você para dar a resposta. Outra pergunta sobre explicar melhor a questão do termo escola leiga. Sim. Que mais? Vamos lá. Tá, é isso, professor Cláudio. Certo. Pode ser agora, bem? Pode sim. Ok, tá certo. A professora Noedna a professora Noedna é professora de língua portuguesa, né? Estudamos juntos, eu conheço. Obrigado pela pergunta, Noedna. Deixa eu falar. Nós vamos falar especificamente das tendências pedagógicas já na próxima aula, mas eu vou antecipar dentro dessa pergunta que você fez, né?
nós sabemos que tanto a Constituição quanto a LDB, que são a legislação que rege a educação, os processos educativos que acontecem no Brasil, elas falam das várias tendências pedagógicas que podem ser utilizadas, né? Ou seja, não devemos priorizar apenas uma tendência pedagógica em especial, mas diversas tendências, né? Seja ela, vamos dizer assim, progressista, seja ela mais conservadora, né? Podemos citar, por exemplo, uma crítica que muito se faz, Noed, a pedagogia dita tradicional, né, aquela centrada no professor, a chamar que Paulo Freire chamava de educação bancária, né, mas nós sabemos que é uma tendência pedagógica que nós aproveitamos, que nós utilizamos diversos pressupostos delas na nossa sala de aula, né, afinal de contas, o ensino, a explicação expositiva, né, a disposição dos alunos na sala de aula, aquela necessidade de você estar sempre protagonizando as explicações dentro da sala de aula, é você quem conduz a aula, é você quem conduz as explicações, tudo isso são ecos do tradicionalismo que nós não vamos nos libertar e não devemos, em determinados aspectos, eles vão servir também para embasar a nossa prática pedagógica, né? Então, essa questão da nossa legislação, que é uma legislação bastante progressista, né? Uma legislação que abrange muitas ideias, né, que fala dessa multiplicidade de tendências pedagógicas que podem ser abordadas, ela nos dá essa possibilidade de buscar elementos das várias tendências. Eu não saberia dizer para você se, no modelo de educação que nós temos no Brasil, a adoção de uma só tendência poderia surtir um resultado mais positivo. Eu acredito nessa miscelânea, em elementos de diversas tendências, tem momentos que você se sente mais a necessidade de uma prática mais conservadora, né, defendendo alguns valores que são importantes. Em outros momentos, você adota uma postura mais progressista, quando você discute temáticas como, por exemplo, o homossexualismo, né, temáticas como os direitos das minorias, então não tem como você, vamos dizer assim, ficar restrito a apenas uma forma de trabalhar ou de abordar esse tema, viu? Nós vamos falar das tendências na próxima aula, Noedna, uma a uma, Noedna e colegas que estão assistindo, uma por uma, e vamos entender que, apesar de algumas diferenças entre elas, de diferenças significativas, existe muita coisa em comum entre todas, mesmo estando em lados opostos, né, sendo progressistas ou mais conservadoras. E a outra pergunta, daí, foi sobre escola leiga. A explicação sobre o que é uma escola leiga, né? Bom, escola leiga, o ensino leigo, é aquele ensino que não é norteado, direcionado pela visão religiosa, né? São os valores da sociedade e que não são aqueles valores que vêm impostos por uma visão religiosa de mundo, como acontecia na Idade Média, no período medieval, certo? Então, isso é que é uma escola leiga, uma escola que se seguia pelos valores políticos e sociais sem serem influenciados por uma visão religiosa de mundo. É por aí. Mais alguma daí? Tem no chat aqui. Deixa eu ver aqui. Mais alguma em especial, Adair? Ou Gilson, quem tiver. Professor Cláudio, tem mais uma pergunta. Na pedagogia iluminista, a educação era tradicional? Mais uma pergunta. Sim, inicia-se, sim. Podemos afirmar que sim. Mesmo tendo... Vamos entender. É um momento, nós podemos dizer que é o momento que inicia-se um processo, um período de sistematização, vamos dizer assim, né? Não que as práticas educativas de antes fossem aleatórias, fossem não informais, né? Mas, assim, começa-se a se delinear essa ideia de educar a partir de certos valores, né? De certos pressupostos. Mesmo Rousseau tendo uma visão, vamos usar o Rousseau como exemplo,
extremamente avançada do fenômeno da educação, mesmo os iluministas trazendo a ideia da necessidade de uma educação que pudesse ensinar esses valores, novos valores que estavam emergindo naquele momento, as práticas em si, a ação em si ainda é vista pelo viés tradicional, né, que é a informação direta, que é o repasse dos conteúdos de forma expositiva, os discursos, né, é muito comum nessas reuniões, sempre tem algumas fotos aí que eu coloco, as reuniões dos enciclopedistas, dos iluministas, eles estão sempre reunidos, tem bibliotecas no fundo, livros, onde eles estão discutindo ali de forma direta, né, aquele formato, aqueles modelos, né, de uma educação voltada para a ludicidade, uma educação onde o professor é visto como um orientador, um mediador, um pouco mais à frente, certo? Mas ainda dentro dessa recorte desse período que estamos falando, podemos dizer sim que nos moldes que nós conhecemos o que é o tradicionalismo hoje, era sim uma pedagogia tradicional. Professor Cláudio, mais duas perguntas. Qual a palavra-chave para a pedagogia de Rousseau e como era a relação do professor-aluno, não iluminista, como era a relação professor-aluno no período iluminista, algo assim? Vamos lá, vamos ver essa primeira aí, como é que... A palavra-chave, né? Da pedagogia de Rousseau. Bom, nós podemos dizer que podemos usar uma palavra-chave, uma expressão, né? A educação para a natureza, a partir da natureza. Que nós não falamos o que é ainda, porque está justamente no próximo slide, mas eu posso fazer uma antecipação, né? Ele trabalha muito essa questão de essa preocupação que se tem, que ele tinha com o excesso da racionalidade, da ideia da razão, essa obsessão que os demais tinham pela razão. Ele disse o seguinte, olha, não podemos negar os sentidos, não podemos negar os instintos, não podemos negar a vontade, não devemos sufocar tudo aquilo que nos é primitivo, que nós adquirimos antes de termos uma noção de racionalidade, não podemos sufocar tudo isso em nome de uma atividade, uma ação que é também uma ação manifestada pelo homem, como as outras também são. Assim como a razão é algo inerente ao ser humano, mas também a imaginação, o sentir, né, o brincar, o desejar, tudo isso são manifestações humanas. Sacrificar tudo isso, todo esse potencial em nome da racionalidade, ele não via com bons olhos. Por isso é que ele fala da educação pela natureza, tentar resgatar essa energia, vamos dizer assim, esse viés perdido ao longo de toda essa trajetória, que a gente vai explicar um pouco mais à frente, daí no próximo slide, o que é justamente essa educação para a natureza, vai ficar mais claro. Tranquilo. Só refazendo a pergunta, como era a relação professor-aluno na visão iluminista? Essa é a pergunta. Bom, vamos lá. Se a gente pegar, por exemplo, o livro de Rousseau, o Emílio tinha um preceptor, né? O que é um preceptor? Era muito comum antigamente, as famílias ricas, claro, que tinham condição para isso, pagavam um filósofo, um pensador, um pedagogo, uma pessoa que tivesse conhecimento para orientar os estudos dos seus filhos, né? E essa relação era uma relação onde, vamos dizer, dentro da visão de Rousseau, a necessidade é que o professor não fosse aquele que inculcasse as verdades na cabeça do aluno. Vamos dizer assim, é aquele que o professor ia, na frente tem até um slide que vai dizer, era difícil a tarefa do professor na pedagogia de Rousseau. Por quê? Porque o professor não era nem aquele que inculcava na cabeça do aluno um modo de pensar, um modo de ser, as regras fixas, como ele deveria se comportar, mas também não era, e nem era aquele que deixava, vamos dizer assim, aleatório, para que ele pudesse ele mesmo se orientar. Não, o professor tinha uma função de uma orientação, ao mesmo tempo que ele ia ter todo o cuidado de não impor uma visão de mundo, uma visão de sociedade ao aluno, ele teria que fazer com que o aluno percebesse por ele mesmo qual o caminho, qual a trajetória mais correta a seguir. Dentro dessa perspectiva, então, nós temos aí o que muitos acusaram Rousseau, e até de certa forma com razão, de praticar uma ideia de um ensino, de uma pedagogia mais individualista, né?
mais individualista, e muitos até falam até em antissocial, mas dentro da compreensão dele, significa simplesmente que a pessoa tem que fazer com que leis, normas, regras, modos de ser e modo de existir façam sentido para ele. Não adianta eu obedecer uma lei, uma regra que não faça sentido para mim, que eu não me sinta tentado a obedecê-la, certo? E fora dessa visão de Rousseau, fora da visão de Rousseau, dentro da visão dos demais iluministas, impera de forma quase que majoritária, ou seja, a maioria, aquela visão tradicional de o aluno ter que aprender, ter que absorver todas essas informações, toda essa forma de pensar de forma racional, toda essa forma de desenvolver esse autocontrole. Então, isso teria que ser ensinado de forma direta. Então, era uma relação de o professor ensinando e o aluno, vamos dizer assim, aprendendo, uma educação da forma que Paulo Freire criticava. Ok, professor Cláudio, podemos avançar então, né? Daí, são até as 9, em ponto. 9 em ponto, né? Não pode ser até terminar o slide, não, né? Pode sim, pode, claro. Então, vamos lá. Certo. Pode avançar isso aí? Já falamos dele, Gilson? Clica 2, que tem o próximo é uma figura. Certo? É só ilustrativa, né? Aí a reunião, como eu disse, eles estão sempre reunidos, discutindo as novas ideias, os novos pensamentos. Pode avançar, Gilson. Certo, aí vem aquela questão da educação natural, que eu me referia, que foi, inclusive, uma resposta que coube numa pergunta anterior, feita por um dos nossos cursistas que estão acompanhando. A educação natural consiste na recusa ao intelectualismo, que leva fatalmente ao ensino formal e livresco. A pessoa não se reduz à dimensão intelectual, como se a natureza pudesse ser apenas razão e reflexão, né? Para Rousseau, antes da idade da razão, que é aos 15 anos, já existe uma razão sensitiva. Portanto, os sentidos, as emoções, os instintos e os sentimentos são anteriores ao pensar elaborado. Aqui consiste o cerne da ideia de Rousseau de educação, né? Aqui, nesses dois tópicos aqui, nós podemos resumir toda essa visão dele de educação em cima dessas duas questões colocadas. A primeira, quando eu falo recuso ao intelectualismo e que leva ao ensino formal e livresco, né? Intelectualismo, ensino formal e livresco, existe aquela visão de que existe sempre uma fórmula dada e que é a partir dessa fórmula, a partir desse padrão estabelecido, tudo deve funcionar e tudo deve se orientar a partir de então, né? Então não é possível refletir para além daquele modelo colocado, né? Intelectualismo, conhecimento livresco, o conhecimento que vem apenas das teorias, o conhecimento que é um conhecimento de segunda categoria, podemos colocar assim, porque o conhecimento livresco já é uma interpretação que uma pessoa fez de uma questão natural. Ou seja, quando eu leio um livro, quando eu estudo uma teoria, na verdade, o que é que eu estou fazendo? Eu estou absorvendo um conhecimento que alguém desenvolveu. Portanto, é uma interpretação de mundo de uma determinada pessoa. E que eu vou aceitar tacitamente, ou eu posso exercitar a minha capacidade crítica, concordando ou discordando, e vivendo da maneira que eu achar que devo viver, me orientando ou não por aquela tendência, que pode ser uma tendência, uma tendência científica, religiosa, enfim, eu devo preservar, essa é a visão de Rousseau, a minha capacidade de refletir a partir dos modelos que me são colocados. Por isso é que ele é contra o intelectualismo, por isso é que ele é contra a forma de ensino livresco, baseado apenas naquela única informação que é verdadeira. É necessário que a gente possa ampliar a nossa capacidade de interpretar. E quando ele fala aqui sobre a idade da razão, né, são 3 fases pela qual Emílio é ensinado lá, né, a pedagogia de Rousseau, portanto, se você pegar o livro Emílio, vai dizer que são 3 fases de ensino da criança. Parece que de 0 aos 5, dos 5 aos 7 anos, dos 7 aos 15. Essa última é a chamada idade da razão, onde o aluno já está preparado para entrar em contato com essas informações, com essas verdades, com essa visão de mundo do iluminismo, né?
que é a razão como norteadora de todas as nossas ações, a necessidade de embasar em princípios lógicos e demonstráveis todo o conhecimento. No entanto, Rousseau é muito enfático. Antes da idade da razão, ou seja, antes de ser submetido a essa ideia do pensamento certo, do pensamento elaborado e lógico, já vivenciamos outras etapas importantes: os sentidos, as emoções, os instintos e os sentimentos. A idade da razão não deve ser o sufocamento de tudo isso. Claro que a razão vai controlar, a razão vai direcionar, vai apontar caminhos, mas essas outras manifestações do espírito humano não podem ser sufocadas sob pena de que nós não seremos humanos e seremos considerados meras máquinas, né? E quantas vezes nós já nos referimos a amigos ou a colegas ou a outras pessoas, fulano de tal é uma máquina, parece que não tem sentimento, parece que é um robô, não tem emoções. Ou seja, é justamente uma visão romântica, né, de que se perde esse sentimento. Rousseau é considerado um romântico também, né? Se perdermos esses sentimentos, essa ideia dos sentidos, das emoções, nós corremos o risco de nos tornarmos não humanos, né? Nos tornarmos máquinas e não vivenciarmos a nossa humanidade como deveríamos vivenciar. É um risco que a razão impõe a quem dela se apodera de maneira exclusiva. Nosso amigo Rousseau nos diz isso. Avançando, terminando o nosso querido Rousseau. Rousseau é longo, muita coisa mesmo para falar, certo? Ele quer retomar o contato com animais, plantas e fenômenos físicos dos quais o indivíduo urbano frequentemente se distancia. Desse modo, valoriza a experiência, a educação ativa, voltada para a vida, para a ação, cujo principal motor é a curiosidade. Rousseau queria que a criança aprendesse a pensar, não como um processo que vem de fora para dentro, mas como um desenvolvimento interno e natural, orientação mediadora e não transmissão. Certo, é o ponto também conecta-se com aqueles pontos que nós colocamos, né? Muito importantes. Esse contato com a natureza, no sentido de que possa realmente observar pela via direta, observar o funcionamento, ter essa reconexão com o mundo natural do qual nós já fizemos parte. Rousseau, lembrem-se, como foi colocado no início, a visão política de Rousseau não se desvencilha da sua visão de educação. E ele tem uma verdadeira obsessão por esse resgate da bondade natural dos seres humanos. O homem, né, aquela frase clássica, o homem nasce bom, a sociedade o corrompe, né? Ou seja, as regras, as normas sociais, o convívio em sociedade perverte a bondade natural e transforma o homem nessa coisa que perambula por aí, né? Então, Rousseau ele tem a verdadeira obsessão, a educação deve propiciar esse resgate. O contato com a natureza pode dar ao homem esse sentido de reconexão com um passado perdido, distante. Não que a gente deve sair da cidade, não é nada disso. É que é necessário esses momentos, né? E aí a gente poderia trazer para uma prática pedagógica que a gente sempre faz muito, somente os professores de ciência, aula campal, aula de campo, aula fora das quatro paredes, aula no pátio da escola, aula na beira de um rio, tem a ver com essa reconexão, né? Isso é idealizado lá ainda dentro do século XVIII. Claro que os objetivos de Rousseau eram outros, os nossos, quando vamos fazer isso, é totalmente diferente, não tem a ver, eu só citei a título de exemplo, porque ainda se pratica isso, embora com uma orientação, uma visão diferente. A visão de Rousseau era a reconexão com o passado perdido e que, segundo ele, infelizmente, não volta mais, mas nós podemos, pelo menos, experimentar, lembrar, né, algo que nós não tem nada a ver com... Não estou dando uma de Neymar aqui não, viu, gente? Lembrar algo que nós não vivemos, mas é assim, lembrar algo que os nossos antepassados tiveram, mas que nós não temos, mas de certa forma a nossa espécie vivenciou. E ele queria ensinar a criança a pensar por si. Não é um processo que vem de fora para dentro. Olha, eu vou te ensinar a pensar. Eu vou te ensinar a refletir. Eu vou te ensinar tudo que tu tem que fazer. Não. Orientar, despertar. Fazer com que o desenvolvimento aconteça, mas criando condições para isso. Aí vem entre parênteses, orientação mediadora e não transmissão. Quando eu falo desse aspecto de Rousseau, dessa ideia do despertar a criança, do tentar fazer com que ela pense por si só,
e não que o pensamento seja algo imposto, mas que ela mesma possa desenvolver, ou seja, criar condições para que ela desenvolva. Eu lembro também de uma frase que é do nosso próximo filósofo, que nós falaremos na seguida, que é Immanuel Kant, né? Não se aprende filosofia, se aprende a filosofar. Né? Não se aprende a educação, se aprende a educar. É dessa forma que a gente tem que pensar, ok? Bom, esse é o último slide teórico sobre Rousseau. Vou só fazer um apanhado de ideias que nós devemos estar mais atentos aqui, certo? Primeiro lugar, essa ideia da educação não como uma mera instrução. Não é só aprender como as coisas funcionam, não é só aprender a dinâmica de funcionamento do mundo, aprender a calcular, a usar os símbolos, né, linguísticos, matemáticos, não. Uma educação que propicia ao ser humano um resgate de uma condição de liberdade que ele tinha e que não tem mais. Uma educação que possa aproximar o ser humano de uma ideia de liberdade, de uma ideia de ingenuidade, de pureza que ele tinha e que ele não tem mais. Né? Uma educação que possa levar o ser humano a pensar, a refletir, não a partir de modelos pré-estabelecidos, pré-definidos, mas a partir de um impulso de si mesmo, compreendendo tudo isso que é colocado, mas sempre interpretando e sempre procurando adaptar às suas próprias necessidades essas reflexões que são possíveis, certo? Então, a ideia da sociedade como boa, do homem como bom e a sociedade como má, essa é uma ideia muito presente, né? A sociedade é algo que trouxe ao ser humano prejuízos a partir do momento que o domesticou. Isso é uma visão muito presente, isso é uma questão muito presente em Rousseau, e é muito abordado nas questões que falam dessa temática, né? Para você perceber qual a ideia por trás dessa pedagogia, né? O resgate da bondade natural, uma educação, embora inserida num processo, no iluminismo, no movimento racional, mas uma educação que resgate alguns elementos, como sentimento, emoções, elementos que são vistos pelos iluministas como inimigos da razão. Enfim, é um pensador amplo, vasto, e que nós devemos nos apropriar de suas ideias, né? Eu estou aqui, gente, como eu disse para vocês, com o livro Emílio. A versão que eu tenho dá para vocês lerem num fim de semana, 767 páginas. Uma bobagem para gente que gosta de estudar, né? Dá para ler no fim de semana. Gilcinho, vamos lá? Gente, vocês falam demais e o tempo passa assim, a gente nem vê, né? Pode passar isso aí, Gilcinho, não vai dar tempo de comentar isso aí, é um esboço, depois os alunos fazem uma observação. Finalizando o nosso querido Rousseau, aquilo que eu disse, é delicada a função do professor na pedagogia de Rousseau. Se não deve impor o saber à criança, tampouco pode deixá-la no puro espontaneísmo. Afinal, ela deve aprender a lidar com os próprios desejos e a conhecer os limites para se tornar um indivíduo adulto dono de si mesmo. Semelhante ao processo de formação da cidadania, em que o cidadão se submete à vontade geral, também a criança descobrirá por si própria as leis das coisas e das relações interpessoais. Esse último tópico se enquadra na visão romântica de Rousseau. Nós não podemos esquecer essa visão romântica nunca, essa ideia de que o homem é bom por natureza, e de que é possível resgatar essa bondade, de que o homem, a sua tendência é o bem, é uma situação, vamos dizer assim, que pode ser resgatada, que pode ser fortalecida. Não podemos, isso enquadra-se nessa visão romântica. Ou seja, algo que é algo que se perdeu, ele quer acreditar que, de certa forma, é possível recuperar. E nós sabemos que, na prática, isso é complicado, né? Quando ele fala que é delicada a função do professor, é porque o professor fica meio sem saber o que fazer. Bom, se eu não devo ensinar para esse menino, se eu não devo impor a ele o conhecimento que a humanidade produziu, eu não devo ensinar para ele como as coisas funcionam. Então, o que é que eu vou fazer? Eu também não posso deixar ele no espontaneísmo para ele interpretar do jeito que ele queira. Qual a minha missão? O que é que eu vou fazer? Né? Então, vejam, dentro dessa perspectiva de visão tradicional, é complicado. Cabe ao professor a figura da orientação.
né, de mostrar o caminho, mostrar as pedras, levar o aluno a refletir, a pensar por si próprio, porque aí conclui o que está no próximo slide, né? Ele deve aprender a lidar com os próprios desejos e a conhecer os limites para se tornar um indivíduo. Lembrem da frase lá do nosso querido Rousseau. Quando o aluno sair das minhas mãos, ele não vai ser um padre, ele não vai ser um juiz, ele não vai ser um... Esqueci a outra profissão. Ele vai ser um homem, ou seja, formar o ser humano a partir das suas próprias tendências, das suas próprias inclinações, dando a ele a possibilidade de refletir sobre si próprio, né? Vamos lá? Volta só aí para a gente ver o nosso amigo aí. Pedagogia idealista de Kant, né? Gente, isso aí é um pensador... Dos que nós falamos até agora, é o mais completo, merece ser lido e estudado. Quem gosta de ciências humanas, pedagógicas principalmente, é um marco divisório da história da filosofia e da educação, como tantos outros foram, né? Mas isso aí merece uma visão especial. A gente poderia passar 2 noites direto falando sobre ele e falaríamos 1/100º da importância que ele tem. Mas, como não temos esse tempo todo, vamos aqui para alguns recortes que nós fizemos, que também será importante, né? Passa aí. Bom, gente, muito interessante esse pensamento da educação para a imoralidade. Educação e moralidade, né? A ideia de moral é muito, muito presente na filosofia de Immanuel Kant, na sua visão de mundo, né? Filosófica, científica, educativa, educacional, porque ele acredita que a própria moral ela pode se guiar por um viés racional, né? Moralidade para ele tem que ser a moral a partir da razão, a chamada moral do dever. A gente vai ver nos tópicos comentando passo a passo, né? Segundo a concepção kantiana de moralidade, a ação realizada é verdadeiramente moral quando visa ao dever pelo dever e não ao dever em troca de um benefício. Além disso, a ação tem uma validade objetiva e universal, que se estende para todo ser racional. Vamos ver essa primeira ideia aí, né? A ideia da moral do dever. A moralidade pelo dever. Eu não devo agir levado por objetivos mesquinhos de conquistas, né? E vou dar até um exemplo que pode soar até meio polêmico, mas é isso. Quando, por exemplo, alguém dá uma esmola, faz um favor para alguém, cumpre um mandamento bíblico pensando na salvação, dentro da concepção de Kant, isso aí não tem nenhum significado, não pode ser visto como um ato moral. Porque eu estou fazendo pela recompensa. Eu quero ir para o céu. Né? Eu estou fazendo pela recompensa. Então, isso não tem a ver com a moralidade, com a ideia de moral, pelo menos com a ideia de moralidade que ele pensa. A moralidade é a moralidade que se esgota em si mesmo. É aquela mesma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, que a gente está falando desse tema da moralidade. Eu não devo, de repente, não roubar algo, por exemplo, não pegar algo de alguém, ou como eu falo para os meus alunos, não colar na prova, ou eu não devo fazer uma coisa errada qualquer, não porque não tem ninguém vendo, porque eu vou fazer de uma forma oculta que ninguém vai ver. Não é por isso. O que deve nortear a minha ação moral é a minha consciência, é o meu senso de saber o que é o certo e o que é errado. Eu devo agir não porque não tem ninguém vendo, mas porque é correto fazer aquilo e é errado deixá-lo de fazer. Então, essa é a visão de Kant. Por isso que ele fala da questão da moral casada com a racionalidade. Né? Aquele que pensa, aquele que reflete, aquele que desenvolveu o conhecimento, e para ele o conhecimento era a única ferramenta capaz de tornar o ser humano autônomo. Aquele que desenvolveu tudo isso, desenvolveu uma postura moral
de total independência de qualquer tendência, de qualquer desejo, de qualquer vontade. E aí vem uma máxima, né, da obra kantiana, talvez uma das frases mais ditas e mais conhecidas, que é o chamado imperativo categórico, né? Age de modo que a máxima da atuação possa sempre valer ao mesmo tempo como princípio universal de conduta. Traduzindo, se você vai fazer alguma coisa, tomar alguma ação, alguma decisão no campo da moralidade, pense o seguinte: o que você vai fazer vai servir como um padrão, como um modelo de conduta? Outras pessoas vão copiar, outras pessoas vão te elogiar, vão se sentir tentadas a te copiar, a te imitar? Vão, então faça, né? Agora, você será censurado, você terá sua honestidade colocada em xeque, essa ação te prejudicará de algum modo? Sim, então não acho. Então, o que vai nortear o comportamento do ser humano é justamente isso. É a sua cabeça, a sua missão. E o que a educação tem a ver com isso? Aí é que vem a chave da questão dentro da pedagogia kantiana. É a educação que deve ensinar essas coisas. É a educação que deve propiciar esse aprendizado, esse ensinamento para os seres humanos. São coisas que não se aprende sozinho. É necessário que se parta de um padrão e que haja uma verdade estabelecida, solidificada em torno disso, para que isso possa ser visto de forma natural e ensinado para as novas gerações. Pode avançar, a gente vê mais à frente, certo? Tá aí, cabe à educação, ao desenvolver a faculdade da razão, formar o caráter moral. O homem só pode tornar-se homem pela educação. E ele é tão somente o que a educação fez dele, né? O que é um homem, né? Aquele cara é honesto, aquele cara é uma pessoa em quem se pode confiar, é uma pessoa digna, é um mau caráter. Para Kant, o que ele é resultado da educação. Ou a educação fez dele uma boa pessoa, ou a falta da educação fez dele uma má pessoa, né? Vejam só o poder que Kant coloca na função da educação. Qual a importância que esse processo tem para nós dentro dessa concepção, certo? Então, o homem é o que a educação faz dele. O resultado daquilo que nós somos tem a ver com os processos educacionais. E aqui nós estamos falando não só de educação formal na escola, é aí que as pessoas não entendem, né? Quando aquele pai liga, chega e diz, olha, a educação, o professor não está ensinando, o professor quem tem que ensinar, eu não devo ensinar menino a fazer tarefa, não. É o professor que ganha dinheiro para isso. Quantas e quantas vezes a gente já escutou isso, né? É a pessoa que desconhece de fato o que é a educação, que a educação ela se materializa, se expressa em vários espaços. É em casa, é na igreja, até na rua, né? No plano informal, claro. Cabe à escola sistematizar esses saberes. Mas a máxima de Kant é extensiva não apenas ao ensino formal. Quando ele diz que o homem é apenas o que a educação faz dele, ele se refere a todos esses momentos educativos que nós tivemos, que nós temos, ou que nós fomos subtraídos. Dentro desse contexto, não é difícil pensar que Kant pensa a educação de forma mais inclusiva, mais extensiva a todos. Não que ele seja um progressista, alguém que queira educar o povo, não, mas ele vê a educação como uma ferramenta a ser utilizada e a ser um direito para todos, né? Mesmo quando não existe a coerção, mesmo quando existe, a coerção tem por finalidade propiciar a liberdade do sujeito moral. Ao unir educação e liberdade, Kant redefine a relação pedagógica, reforçando a atividade do aluno que deve aprender a pensar por si mesmo. Kant, ele é um admirador de Rousseau, né, da obra de Rousseau, e um seguidor de algumas ideias. Aqui é possível nós percebermos alguns ecos, vamos dizer assim, de Rousseau dentro dessa obra kantiana, dessa visão kantiana, né? Por exemplo, a ideia da educação e liberdade, né? O aluno deve aprender a pensar por si mesmo, deve cultivar a busca pela sua autonomia.
A educação deve ser uma prerrogativa da maioria e não de uma minoria restrita. A educação tem por finalidade resgatar ao homem, dar a ele uma possibilidade de ser aquilo que ele nunca foi, mas que as gerações do passado já foram, né? Os valores que nós já perdemos. Tudo isso é possível perceber, tanto em Rousseau e em menor, vamos dizer assim, em menor quantidade, em menor extensão, e em Kant também, certo? Então, é isso que nós temos que guardar do nosso amigo Immanuel Kant. Educação e moralidade. A educação tem como finalidade formar o ser moral, formar o caráter do ser humano. Isso se reflete na nossa legislação educacional, né? Quando a nossa legislação fala na formação integral do ser humano. É errado você pensar que um aluno vai para a escola só aprender a ler, escrever, aprender matemática, história, geografia, física, filosofia. Ele vai aprender a ser um ser humano, a obedecer regras, normas, né? É por isso que quando quando o aluno chega em casa contando qualquer coisa, o pai tem que buscar saber o que está acontecendo, porque a escola é quem vai formar, né? O pai que arruma desculpa para o filho, esse está cavando, está colocando um problema dentro de casa, né? Porque os meus, até quando estava certo, eu dizia que estava errado, né? A escola tem que ter esse poder. A escola tem que ser vista dessa maneira, como um centro que vai formar não apenas a questão cognitiva, mas também comportamental. Senão nós vamos perder a função principal da educação, certo? E isso tem ecos muito longe, não é de agora. Vem ainda do século XVIII, como nós estamos vendo. Gilson, ainda tem alguma coisa, meu filho? Bom, aí nós vamos finalizando já estamos aqui 9 horas em ponto, viu, aí? Vai finalizar em cima. O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Immanuel Kant, eu deixei por último essa frase para os senhores, senhoras, senhoritas, jovens refletirem em torno dela, viu? Então, pessoal, bons estudos para vocês. Eu vou disponibilizar esse material. Reflitam, pesquisem, ampliem essas informações que tem aqui. Organizem o tempo, façam o tempo de vocês, certo? É dormir 2, 3 horas da manhã, não tem outra saída. Quem quer realizar sonho, não pensa que vai conseguir as coisas com tanta facilidade. Se você não tiver a dedicação, a determinação. Quando eu falei do livro de 716 páginas para ler no fim de semana, claro que é um certo exagero, né? Mas dá para ler numa semana, né? Aí a semana tem 7 dias, você pega 100 páginas por dia, você fechou a leitura, né? O professor daí lê 250 páginas por dia, né? Ou vocês pensam que esse livro que está aí atrás dele é só enfeite? Isso aí já leu isso aí no mínimo 3 vezes cada um. Pessoal, um abraço para vocês, até uma próxima oportunidade. O professor daí depois vai dizer quando vai ser. Estamos aqui para qualquer dúvida, quem quiser entrar em contato posteriormente, nós estamos aqui, viu? Professor daí, com você. Muito obrigado, professor Cláudio. Foram 2 horas de muito aprendizado e passou tão rápido, né? Já são 21 horas e 2 minutos e passou muito rápido. Em nome da Prefeitura de Barra do Corda, da Secretaria Municipal de Educação, nossos agradecimentos ao professor Cláudio Souza pelas contribuições. Todo esse material o professor Cláudio vai disponibilizar. A equipe de organização, de coordenação do preparatório para o concurso vai organizar todo esse material e disponibilizar para os cursistas. Amanhã teremos aula dos conteúdos de raciocínio lógico matemático e de língua portuguesa. Aguardem alguns minutos que nós já estaremos rodando o card, o banner com a foto e com o currículo dos professores de raciocínio lógico matemático e da professora de língua portuguesa, né? Eu encerro aqui agradecendo todos e todas que estiveram conosco, agradecer o canal Web TV e Rádio BDC, ao Hernani, que sempre esteve conosco, nosso parceiro, nessa transmissão. Muito obrigado, Hernani, ao canal Web BDC. E eu encerro dizendo que você nunca sai perdendo quando ganha conhecimento. Um abraço a todos e até amanhã às 19 horas. Muito obrigado, boa noite. Boa noite.